Olá, meus amigos. Voltamos para mais um Jogo do Poder pela Rede CNT, uma rede da família Martinez. E eu recebo hoje aqui o presidente da Câmara de Vereadores de São José dos Pinhais, Silvio Monteiro. Semana passada, vocês lembram, eu conversei com o presidente da Câmara de Vereadores de Curitiba. Muito obrigado pela sua presença, ter aceito o convite, grato recebê-lo aqui. Vereador, São José dos Pinhais é uma cidade que está do lado de Curitiba. Se não fosse o Rio hoje, já estaria emendada em Curitiba, assim, fisicamente, né? É uma cidade que, como toda cidade na região metropolitana de Curitiba, que se cresceu muito dependente da capital, que tem necessidade de afirmação. Para quem é de fora, a Renault é em Curitiba, a Volkswagen é em Curitiba, o aeroporto é de Curitiba, o sistema de saúde é dependente de Curitiba, enfim, a cidade, elas todas, e São José dos Pinhais em especial, têm uma necessidade de se autoafirmar como ter a sua própria identidade, né? Agora o lançamento dessa campanha de São José dos Pinhais, 200 mil eleitores. De fato, se tivesse segundo turno em São José dos Pinhais, ela ficaria um pouco mais de tempo na mídia, ia se mostrar mais, pelo menos durante o processo eleitoral. Qual é a motivação, qual é o impulso dessa campanha que está sendo liderada pela Câmara de Vereadores, puxada pelo seu atual presidente, que aliás, foi reeleito recentemente? Inicialmente, boa noite, Rocha, boa noite a todos que acompanham o Jogo do Poder no estado do Paraná, e em especial a nossa querida São José dos Pinhais, que você, Rocha, teve a oportunidade de ser procurador do nosso município e conhecer muito bem a realidade da nossa cidade e principalmente as suas carências. Quando nós iniciamos um processo de apoio com outras entidades, como a Ordem dos Advogados, com o apoio da Associação Comercial, com o apoio da Força Sindical, da Igreja Católica, na presença do Padre Aleixo, do Compaz, que representa as igrejas evangélicas, a Polícia Militar, nós formamos um bloco, Rocha, para que possamos colocar São José dos Pinhais no rumo certo para São José dos Pinhais não ser dependente da capital. Nós queremos São José dos Pinhais, apesar de possuirmos uma arrecadação muito grande, nós passamos uma arrecadação de R$1 bilhão. Rivaliza com Araucária, segunda receita do Paraná, né? Segunda receita do Paraná. Entendemos os vereadores, com o apoio de toda a Câmara Municipal, entendemos que São José dos Pinhais merece muito mais. Por isso, nós startamos semana passada, Rocha, uma campanha para que São José dos Pinhais possa atingir 200 mil eleitores. Ou seja, nós precisamos de 10 mil pessoas, principalmente o jovem que possa entrar na política com o seu título, exercendo a sua cidadania. Porque entendemos, Rocha, que esta campanha se refere à política, o momento atual que nós estamos vivendo, numa crise da Petrobras, uma crise política e econômica que o nosso país está vivendo. A nossa Câmara Municipal tem dado a sua contribuição, sim. Por isso nós startamos esta campanha rumo aos 200 mil eleitores, onde nós precisamos de 10 mil pessoas que realizem o seu título de eleitor, consigam realizar o seu título de eleitor para chegarmos a esta meta. E quais são as estratégias dessa campanha para atingir esse objetivo de mais 10 mil eleitores? Rocha, inicialmente nós startamos esta campanha na Câmara Municipal, onde nós tivemos a presença maciça dos vereadores, das entidades envolvidas, e agora nós estamos com algumas ações em todos os bairros do nosso município, procurando o apoio da Justiça Eleitoral. Nós queremos e sabemos que existem essas pessoas para que São José dos Pinhais possa ser a primeira cidade da região metropolitana a atingir esta marca. E nós ficaríamos entre as 80 cidades do Brasil a ter o segundo turno. Coloca São José num outro patamar. Nós não podemos, como você bem disse no começo do nosso programa, no Jogo do Poder, São José dos Pinhais não pode ser dependente de Curitiba ou dependente de uma empresa. Nós queremos colocar São José dos Pinhais com uma visibilidade totalmente diferente. Até para que grandes obras se realizem, nós precisamos de financiamento do governo federal, do governo estadual. Por isso a Câmara Municipal tomou essa atitude. Agora, eu lembro que em uma ocasião eu fui visitar um jardim chamado Jardim Modelo,
lá em São José dos Pinhais, que na verdade deve ter começado com ocupação irregular e cresceu muito. Mas era um lugar abandonado, não sei se ainda como era quando eu estive lá, onde existia um potencial de fato de crescimento de eleitores, porque as pessoas que estavam ali estavam numa situação de irregularidade. E não é só lá no modelo, há outros lugares em São José que também padecem do mesmo problema. Como faria essa campanha para, vamos dizer assim, normalizar, regularizar a situação dessas pessoas? A ideia nossa é justamente o que eu te mencionei. No quadro, nós estaremos com uma caravana dessa campanha, rumo ao São José aos 200 mil eleitores. Nós estaremos percorrendo todos os bairros de São José dos Pinhais, com alguns eventos nas igrejas, nas associações de moradores, nas escolas que têm nos procurado, o qual eu quero agradecer, com os diretores, com o apoio dos diretores. Eu não tenho dúvida, Rocha, que a nossa campanha será vitoriosa. Nós queremos, sim, São José dos Pinhais rumo aos 200 mil eleitores. Não só pela visibilidade que São José vai ter, mas principalmente por esta crise política e econômica que o nosso país está vivendo, nós precisamos resgatar os jovens. Os jovens precisam gostar de política, até porque, Rocha, nem todo político desse país é corrupto. Eu mesmo posso citar que não sou. Estou desde os meus 16 anos fazendo política e estou aqui na frente hoje no jogo do poder, porque eu já era vereador aos 18 anos de idade, Rocha. Aos 23 anos de idade eu estava exercendo o meu segundo mandato. Aos 27, exercendo o meu terceiro, eleito e reeleito presidente da Câmara. Por isso eu quero convidar você, jovem que está me assistindo, falar que a política não é totalmente errada, que todo político não é corrupto. Eu estou vindo aqui para dar o nosso exemplo, a nossa contribuição para a nossa população de São José dos Pinhais. Muito bem, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos em seguida para a sequência do bate-papo com o presidente da Câmara de Vereadores de São José dos Pinhais, o vereador Silvio Monteiro. Voltamos aos estúdios da Rede CNT para a sequência do bate-papo com o vereador Silvio Monteiro, presidente da Câmara de Vereadores de São José dos Pinhais. São José dos Pinhais, se considerado a data, o dia da padroeira de São José do padroeiro, nós vamos ter aí 325 anos, não é isso? Uma cidade com 325 anos, quase que a mesma idade que Curitiba. É uma população razoavelmente grande, o município se desenvolveu muito, porque se industrializou, mas ainda, como nós falávamos no primeiro bloco, se ressente de uma identidade. Não há assim, se você conversar com as pessoas em Curitiba e falar de São José dos Pinhais, muitas terão dificuldade de apontar uma característica, um elemento que identifique a cidade. Embora, recorrentemente, São José sempre teve representação na Assembleia, na Câmara Federal. Qual é o problema, Silvio, afinal de contas, que São José não consegue se destacar como entidade política no plano metropolitano? Eu penso, Rocha, que apesar de São José dos Pinhais ser uma cidade extremamente rica, e é mesmo de fato, porque a nossa arrecadação chega a quase R$1 bilhão, os nossos problemas são proporcionais. Vejamos na área da saúde. O nosso hospital é um hospital totalmente antigo e o hospital está na localização totalmente equivocada aos tempos modernos da nossa cidade. Nós temos 292 mil habitantes. Nós estamos com quase 190 mil eleitores. Então, os nossos problemas na área da segurança também são imensos. Nós possuímos um número reduzido de guardas municipais. Nós possuímos apenas 178 guardas municipais. 20 já estão baixados por alguns problemas psicológicos, do enfrentamento do dia a dia com a violência. Nós temos mais de 6 mil crianças fora das creches. Se não existir um planejamento para a nossa cidade, Rocha, infelizmente não adianta nós termos grandes riquezas se não sabemos utilizá-las. Então, por isso, Rocha, eu penso num hospital referência para o nosso município, penso no centro de exposições e cobranças que nós estamos fazendo ao atual administrador do nosso município, que prometeu muito e pouco faz. Bom, você falou aí do problema da saúde. De fato, o curitibano reclama com total razão que os hospitais de Curitiba estão abarrotados de curitibanos, mas também de
pessoas dos municípios do entorno de Curitiba. E uma das razões fundamentais disso é de que as gestões, as administrações dessas cidades no entorno de Curitiba não tomam decisões políticas, não tomam providências de prover as suas populações com sistemas de saúde de modo que elas não dependam, não tenham que vir para Curitiba, né? São José dos Pinhais tem uma área territorial grande, portanto não é fácil, né, você fazer a cobertura disso. Mas enfim, como é que está a situação hoje e o que se pode esperar? O que os curitibanos podem esperar a fim de que São José dos Pinhais não utilize muito mais a rede de saúde de Curitiba? Eu penso que nesse presente momento, com a administração que nós possuímos hoje no nosso município, quero até fazer menção aqui, pedir a licença do Padre Aleixo, representante da Igreja Católica. Existia um alemão, você que conhece muito bem a nossa cidade, que foi um padre muito famoso na nossa cidade de São José dos Pinhais, chamado Padre Pedro Fuss. O Padre Pedro Fuss, ele tinha duas maneiras de salvar as pessoas. Ou ele usava as ervas medicinais, ou ele exorcizava as pessoas. E eu penso que se o Padre Pedro Fuss estivesse vivo nesse momento, ele exorcizaria várias pessoas que estão naquela administração. Porque o homem público, tem que ter a sensibilidade de ajudar o próximo. E hoje, infelizmente, São José dos Pinhais é tratada como as cidades antigas e nós não temos o tratamento devido na área da saúde. Hoje, infelizmente, falo como presidente da Câmara, vereador de 3 mandatos, infelizmente, se alguma pessoa de São José dos Pinhais procurar o atendimento, fatalmente ela vai parar em Curitiba ou em Campo Largo. Nós não poderemos continuar reféns da capital, Por isso eu defendo a construção de um hospital decente, do tamanho do porte da minha cidade. Por isso eu estou aqui no Jogo do Poder para te dizer, é muita conversa fiada, é muita promessa não cumprida. E nós estamos, como vereador da cidade, cobrando a atual administração. Me diga uma coisa, os vereadores tiveram uma participação importante na regulamentação da situação dos taxistas no aeroporto. Os curitibanos desembarcam lá e uma das dificuldades que a gente tinha quando desembarcava em São José dos Pinhais era táxi. Às vezes tinha que ficar esperando, tinha fila, né? E hoje a situação mudou e o que a gente percebe, eu tenho usado muito táxi de São José dos Pinhais para Curitiba, é de que a frota está nova, os motoristas estão usando uniforme, preparados e não tem mais fila, né? Isso foi uma providência que acertou a situação da categoria de taxista em São José ou continua as dificuldades que, por exemplo, nós temos em Curitiba de táxi, que ainda até hoje não se ajustou o problema? Eu acho que esse problema dos taxistas, houve uma grande evolução na última gestão do ex-prefeito Ivan Rodrigues, que deu a sua contribuição com a sociedade de São José dos Pinhais em relação aos taxistas. Hoje, atendendo inúmeros taxistas do nosso aeroporto, que é de São José dos Pinhais, não de Curitiba, né, Rocha? Você sabe muito bem disso. Nós temos um problema hoje da pirataria dentro do aeroporto. Hoje, os taxistas, infelizmente, perdem mais de 30% do seu rendimento mensal com os piratas. Então, nós precisamos da mão da Guarda Municipal, da Polícia Militar, combatendo que é um crime, né, nós deixarmos verdadeiros sócios dentro do aeroporto. Expondo os passageiros no aspecto de segurança, né? Eu acho que acrescenta aqui, Rocha, hoje, vindo de São José para o Jogo do Poder em Curitiba, nós acompanhamos a frota atual de São José dos Pinhais. Para que se possa ter ideia, Rocha, do que eu estou falando, em 1991, nós tínhamos uma frota em São José dos Pinhais de 13 mil veículos. Atualmente, em 2015, conforme os dados do Detran, nós passamos de 170 mil veículos. Nós representamos a 2ª maior frota do estado do Paraná, só perdendo para a capital. Dá um carro para cada eleitor. Um veículo para cada 2 habitantes de São José dos Pinhais. Então eu penso hoje, Rocha, me permitindo aqui voltar um pouco no passado, hoje o transporte coletivo da nossa cidade tem que ser levado a sério, coisa que não está sendo. Nós pensamos o transporte coletivo hoje como uma questão social. Por que questão social? Porque quando você dá uma gratuidade no transporte coletivo, o cálculo que está sendo feito nas tabelas que eu tenho analisado está sendo feito da forma errada. Por que errada? Porque eles calculam pelo número de passageiros. E nós não poderemos fazer assim.
Se nós encararmos com uma questão social, o transporte coletivo é a melhor forma para nós acabarmos com os congestionamentos. Eu estou envolvendo mobilidade urbana, eu estou falando de meio ambiente para nós acabarmos com os gases que nós estamos emitindo para o nosso planeta. Nós estamos pensando na modernidade. Eu acompanhei, Rocha, a última reportagem onde o presidente atual da Câmara de Curitiba esteve aqui nesta bancada, Ailton Araújo, e falou até de um projeto que me chamou a atenção, interessante, do vereador Paulo Rinck, da nossa capital, sobre a publicidade. Nós temos que pensar de inúmeras formas de financiamento de tarifas, para que a gente consiga realmente diminuir a tarifa do ônibus. E eu acho que é possível, Rocha, sim. Ótimo. Vamos a mais um intervalo e voltamos em seguida para a sequência do Jogo do Poder, hoje com o vereador, presidente da Câmara de São José dos Pinhais. Retornamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder de hoje, recebendo o vereador Silvio Monteiro, presidente da Câmara de São José dos Pinhais. Silvio, nós terminamos o terceiro bloco, o segundo bloco falando de transporte coletivo. Esse é um problema do país, né? Mas em Curitiba particularmente, na região metropolitana, ele se agravou em função da articulação desse processo de transporte de passageiros entre um município e outro, né, que é o transporte metropolitano, que houve uma instituição de um subsídio e agora não há mais como manter o subsídio e isso se tornou um processo de crise permanente, né? A frota de ônibus de Curitiba e dos municípios que eu conheço da região metropolitana é uma frota boa, uma frota nova. São José dos Pinhais tem uma frota nova, você não vê ônibus velhos circulando, mas o preço da tarifa é uma coisa sempre problemática, né? Eu me lembro que eu falei até com o Ailton Araújo aqui, que quando eu ainda era estudante, o Requião se elegeu deputado estadual pela primeira vez, e uma das coisas que ele fez foi colocar um pneu pendurado na parede do gabinete dele na Assembleia Legislativa, porque isso já era um problema. E segue sendo, né? Como você encontrar uma equação de ter uma tarifa boa, uma tarifa baixa, e com um transporte coletivo de boa qualidade, porque você não mantém um transporte coletivo de boa qualidade que as coisas não caem do céu, você tem que viabilizar financeiramente isso. Eu, Rocha, se me permitir, gostaria de falar um pouco sobre o transporte coletivo da nossa cidade de São José dos Pinhais. E voltando lá no passado, em 1928 foi criada a primeira linha que ligava a nossa cidade a Curitiba, né? Passado alguns anos, em 1972, Rocha, foi criada a empresa Autoviação São José. E 8 anos depois foi criada a nossa querida e saudosa Sanjotur, né, que são as duas empresas que têm a permissão para usufruir do transporte coletivo. Hoje se falou muito bem, a nossa frota tem 100% de acessibilidade, né, com os adesivos no para-brisa e nas laterais dos ônibus, indicando acessibilidade aos passageiros. Começo dizendo que a nossa frota hoje, realmente, como eu disse no bloco anterior, é uma frota muito grande. Nós temos mais de 170 mil veículos. Para você ter ideia do que eu estou falando, Rocha, nós possuímos mais de 20 mil motocicletas no nosso município e possuímos apenas uma via de acesso que corta o nosso município inteiro, que é a Avenida Rui Barbosa. Foi prometido uma duplicação nesta avenida e até o presente momento não foi cumprido. Eu acho que ainda é uma herança da Copa do Mundo, a Copa do Mundo que deixou um grande prejuízo para o nosso Brasil, para o nosso Paraná e para São José dos Pinhais. E ainda perdemos a Copa, né, Rocha? Por 7-1 da Alemanha, e a conta ficou. Me estranha, Rocha, aqui, me permitindo, o nosso transporte coletivo, que percorre 1,2 milhões de quilômetros por mês, que tem mais de 1,6 milhões de passagens registradas por mês, que envolveu toda essa confusão que deu entre o governo do estado, a prefeitura de Curitiba e os prefeitos da região metropolitana. Não me parece que o nosso prefeito da cidade de São José dos Pinhais em nenhum momento falou sobre essa questão da tarifa do ônibus. Aceitou calado, foi omisso. Omisso por quê?
porque tinha que ter conversado com o nosso governador, o qual ele é base, e cobrado essa questão da tarifa do ônibus. Nós perdemos a isenção, o subsídio do óleo diesel de mais de 23 milhões, perdemos o repasse do governo do estado de mais de 53 milhões e todos ficaram calados. Eu, como presidente da Câmara, não posso admitir. A tarifa aumentou, a qualidade caiu e nós aceitamos calados. Bom, e qual é a solução para isso, afinal de contas? Porque todo mundo na região metropolitana está discutindo esse assunto. Qual é, afinal de contas, a solução? Municípios como São José dos Pinhais têm um agravante. Curitiba, você, se vem da zona rural, vai parar provavelmente em algum terminal, né, mais retirado, Boa Vista, Santa Felicidade, Campina Grande, e aí de lá você entra no sistema e vem até o centro da cidade. Em alguns municípios, São José dos Pinhais tem esse problema, o ônibus sai direto do centro e vai até a zona rural, transportando uma quantidade pequena de passageiro. No entanto, a passagem desse passageiro é a mesma de quem circula pelo centro. Isso é uma distorção. E há outras, né? Como resolver, como equalizar isso a fim de que o sistema funcione com eficiência, com qualidade e com preço de tarifa aceitável? Eu não vejo, Rocha, tanta dificuldade em resolver a questão do transporte coletivo da nossa cidade. Até porque dinheiro nós temos no caixa. Recentemente, para que você possa ter ideia, Rocha, o nosso atual gestor admitiu possuir mais de 200 milhões de superávit, ou seja, que é o dinheiro em caixa da prefeitura. Como uma boa oposição, nós não só apontamos o problema, mas apontamos também a solução. Penso que nós temos que pensar em formas de financiamento, de recursos, de recursos extratarifários. O que é recursos extratarifários? É aqueles que não são regulados somente pelo dinheiro do passageiro. Nós temos que pensar como uma questão social. E é uma questão social, Rocha. Quando você dá uma gratuidade, e eu tive como vereador da cidade, eu entrei com um projeto chamado Passe Gestante. O que é o Passe Gestante? É que para que 2.000 gestantes de São José dos Pinhais não pagassem a tarifa de ônibus para fazer o acompanhamento do pré-natal. Um baita de um investimento na área da saúde. Isso é uma gratuidade. Mas quem paga hoje essa gratuidade são os passageiros de São José dos Pinhais. E essa conta tem que se dividir com toda a sociedade de São José dos Pinhais. Então, o que eu venho propor aqui hoje, Rocha, é até aproveitar essa ocasião e quero te agradecer. Recentemente, todos os vereadores da Câmara Municipal de São José dos Pinhais tinham direito a 6% do orçamento total da nossa cidade. Nós pegamos apenas a metade. E desta metade, nós devolvemos mais de 12.357.000 reais para os cofres da prefeitura. E esse recurso que sobrou do Poder Legislativo, nós estamos levando as reivindicações para a prefeitura investir na área da saúde, na educação, no transporte coletivo. Dividimos entre os 21 vereadores esses recursos em formas de obras. E eu estarei encaminhando, Rocha, ao prefeito da nossa cidade um projeto para que possa fazer a diminuição da tarifa de ônibus. Tenho certeza que é a preocupação dos 21 vereadores da Câmara e principalmente da sociedade de São José dos Pinhais. Curitiba também, a Câmara de Curitiba também fez isso na crise, né? E agora não vai fazer mais. O Hilton Araújo, portanto, me adiantou que não tem mais sentido continuar fazendo isso. Esse pensamento, no caso da Câmara de Vereadores de São José dos Pinhais, é tornar isso definitivo, fazer um planejamento para que esses recursos que sobram sejam sempre utilizados dessa forma? Nós temos um orçamento de 6%, que nós poderíamos passar de 60 milhões. Nós não pegamos este valor, pegamos apenas a metade, e com a metade nós continuamos o nosso trabalho no Legislativo. A nossa ideia, Rocha, é propor ideias para a nossa cidade, não só apontando os problemas, mas como eu disse anteriormente, apontando as soluções. Todo o dinheiro que sobrar do Poder Legislativo nós estaríamos devolvendo sim para a Prefeitura. Não estamos pensando em questões partidárias, nós estamos pensando em São José dos Pinhais. A nossa cidade merece muito mais. Nós queremos mais saúde, nós queremos mais segurança, mais educação. E sim, é possível abaixar a tarifa do ônibus, Rocha. Porque se nós pensarmos em fonte de recursos extratarifários, como eu te disse, cidade de São Paulo, a prefeitura entra com 20% no bilhete único. Em outros países, eu quero te citar aqui na França, existem prefeituras, municípios que contribuem com mais de 60%
na tarifa do ônibus. Por quê? Porque entende que essa questão do transporte coletivo é uma questão social. A hora que o poder público, não só de São José dos Pinhais, como da região metropolitana, entender que o transporte público é uma questão social, eu tenho certeza que é possível sim nós abaixarmos a tarifa de ônibus. Você fala em um município subsidiar parte do valor da operação, no caso de São José dos Pinhais, é isso? Sim, agora com o corte do repasse do governo do estado, essa conta não poderia cair somente na questão da prefeitura de Curitiba pela pessoa do prefeito Gustavo Fruit. É lógico que ele não vai conseguir pagar todas as contas dos 13 municípios envolvidos. Cabe a cada prefeitura organizar o seu orçamento para ver se é possível ou não. Nós possuímos uma frota, Rocha, mais de 256 ônibus, atendendo a zona urbana, a zona metropolitana, a zona rural do nosso município. Nós temos que ver, como te digo sempre, é uma questão social. Quando nós damos uma gratuidade ao estudante, hoje quem paga essa conta são os passageiros e não é a sociedade inteira de São José dos Pinhais. Por isso hoje, como nós temos uma sobra de caixa na prefeitura, nós temos que encarar isso como uma questão social. Pois hoje, Rocha, nós possuímos 300 mil pessoas. Para que se tenha ideia do que eu estou falando, no estado do Paraná existe mais de 6,5 milhões da frota, mas quase 35% se concentra na região metropolitana. É uma questão de mobilidade urbana. Eu acabei de citar aqui a Avenida Rui Barbosa. Nós temos apenas uma rua, uma avenida que corta o nosso município. Nós temos que tentar desafogar, nós temos que pensar no meio ambiente. Você falou no início do nosso programa, no Jogo do Poder, sobre um rio que corta a nossa cidade com a Curitiba. Nós temos o rio Iguaçu, nós temos mais de 15 rios no nosso município e afluentes, Rocha. Mas eu quero te dizer que é com muita tristeza que nós temos o rio Iguaçu como o segundo rio mais poluído do Brasil. Nós só perdemos para o Tietê. Mas em breve, São José dos Pinhais terá o rio mais poluído, porque o Tietê, eles estão revitalizando e nós não observamos a boa vontade da nossa prefeitura em recuperar o rio Iguaçu. Silvio, foi um prazer recebê-lo aqui, muito obrigado. Espero recebê-lo em outras ocasiões e vamos tocando a vida. Boa noite a todos, agradeço a oportunidade e colocando a presidência da Câmara e todos os 21 vereadores à disposição da comunidade de São José dos Pinhais. E vocês que estiveram conosco até agora, muitíssimo obrigado. Nós vamos conversando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br e no próximo domingo eu estou de volta aqui para mais um Jogo do Poder. Um grande abraço.